No silêncio de um universo imenso, 5 naves humanas atravessaram o vazio por muitos meses, carregando mais do que tecnologia e combustível. Elas carregavam o peso de uma civilização inteira tentando escapar do próprio destino. A Terra já não era mais o lar seguro que um dia foi. O planeta que sustentou gerações começou a se tornar insuficiente, sufocado por guerras, crises e pelo desgaste causado pelo próprio homem. E quando a esperança começou a desaparecer, a humanidade voltou os olhos para o céu, buscando em mundos distantes aquilo que havia perdido em casa. Após uma viagem longa e perigosa, as 5 naves finalmente chegaram ao destino. Um planeta desconhecido, diferente de tudo que os olhos humanos já haviam visto. A atmosfera era densa e estranha. O céu tinha tons impossíveis, misturando azul esverdeado com violetas, como se aquele mundo tivesse outra forma de respirar. 2 luas enormes dominavam o firmamento, iluminando as montanhas gigantes que se erguiam no horizonte, como colossos deformados pelo tempo. A descida foi turbulenta. Ventos violentos, tempestades magnéticas e nuvens densas fizeram as naves quase perderem o controle. Os cascos estremeceram, sistemas falharam, alarmes ecoaram. Mas, por um milagre de cálculo e sobrevivência, elas conseguiram pousar. Mesmo assim, o pouso não foi suave. Algumas naves tocaram o solo com impacto brutal, deslizando sobre rochas e areia escura. Outras ficaram inclinadas, danificadas, marcadas, como se aquele planeta tivesse deixado claro que não seria facilmente conquistado. Quando as rampas se abriram, os primeiros homens pisaram fora das naves com cautela. Seus trajes eram modernos, suas ferramentas avançadas, mas seus passos eram hesitantes. Eles não estavam diante de um território vazio. Eles estavam diante de um mundo vivo. A paisagem era inquietante e bela ao mesmo tempo. O solo negro refletia partículas brilhantes que flutuavam no ar como poeira de estrelas. Plantas altas e incomuns se moviam ao vento, algumas emitindo um brilho fraco e misterioso. O ar carregava um cheiro estranho, como se fosse uma mistura de minerais e mares desconhecidos. Não muito longe dali, uma lagoa se estendia como um espelho escuro. Suas águas pareciam profundas demais, quase como se guardassem segredos. Às vezes, ondas luminosas percorriam sua superfície, como se algo dentro dela estivesse vivo ou observando. Foi naquele lugar, à beira daquela lagoa e aos pés das montanhas colossais, que o verdadeiro motivo da viagem se revelou. A humanidade não havia vindo apenas explorar ela, havia vindo pedir abrigo. Os homens se aproximaram lentamente, enquanto drones e sensores analisavam o ambiente. Mas antes que pudessem avançar mais, uma presença se manifestou do outro lado da água. Figuras surgiram na neblina suave, altas e silenciosas, movendo-se com uma calma impressionante. Seus corpos tinham aparência incomum, como se fossem feitos de matéria orgânica e mineral ao mesmo tempo. Seus olhos brilhavam com uma luz que não pertencia ao mundo humano. Eles não demonstravam medo. Não demonstravam surpresas. Era como se já soubessem que aquele dia chegaria. Os humanos pararam. Aquele encontro não era uma batalha, mas também não era uma recepção. Era um julgamento silencioso. O ar ficou pesado. O vento soprou mais forte. A lagoa parecia refletir não apenas as naves e as montanhas, mas também o destino de uma espécie inteira ali. Naquele instante, os homens entenderam que haviam atravessado o universo para encontrar não apenas um novo lar, mas também um novo limite. A presença daqueles seres não era agressiva, mas era dominante. Eles não estavam impressionados com as máquinas humanas, nem com suas armas, nem com sua ciência. Para eles, a humanidade parecia apenas mais uma espécie tentando sobreviver, carregando consigo o mesmo perigo que destruiu o próprio mundo. Os humanos permaneceram firmes,
mas seus rostos mostravam cansaço e respeito. Eles não estavam ali como conquistadores, estavam ali como sobreviventes. O momento foi longo, silencioso, profundo. Então, o que parecia impossível aconteceu. Os habitantes daquele planeta não atacaram. Eles não expulsaram, eles observaram, e naquele silêncio, uma decisão foi tomada. A humanidade recebeu uma oportunidade, uma chance limitada, controlada, cercada de regras invisíveis e perigos não revelados. Não como um presente, mas como um teste. Aquele planeta não seria dominado como a Terra foi dominada. Ali, cada passo teria consequências, e se a humanidade repetisse seus antigos erros, aquele mundo faria aquilo que a Terra já não podia fazer: reagir enquanto as duas luas subiam lentamente no céu, iluminando as montanhas e a lagoa com um brilho sobrenatural. Os homens olharam ao redor e sentiram algo que há muito tempo não sentiam: medo e esperança. Porque naquele planeta distante, longe da Terra e longe do passado, o futuro estava começando, mas não havia garantia de que a humanidade merecia esse futuro. As 5 naves ficaram ali imóveis, como gigantes adormecidos, e diante delas, aquele mundo desconhecido parecia sussurrar em silêncio: agora vocês estão longe de casa, e tudo o que vocês forem será colocado à prova. Com o passar dos dias, os humanos perceberam que haviam recebido muito mais do que um pedaço de terra em um planeta distante. Eles haviam recebido uma chance rara: conviver com uma civilização que não precisava provar força, porque já dominava algo que a humanidade jamais dominou completamente: o equilíbrio. O planeta foi chamado de Airos, e seus habitantes eram conhecidos como airianos. A primeira colônia humana foi instalada em uma região delimitada, próxima à grande lagoa escura e luminosa, cercada por formações rochosas e montanhas inclinadas que pareciam tocar o céu. Os humanos ergueram abrigos metálicos, antenas e módulos de sobrevivência, mas nada ali parecia estável. A atmosfera era mais pesada, a gravidade ligeiramente diferente, e a noite trazia sons que lembravam criaturas invisíveis se movendo entre as sombras. Os airianos observavam tudo. No início, eles não se aproximavam com frequência. Ficavam à distância, imóveis como estátuas vivas, analisando cada passo humano, cada máquina ligada, cada luz acesa, cada árvore tocada. Não havia hostilidade explícita, mas havia vigilância constante. Os humanos entenderam rapidamente que Airos não era um lugar para repetir os velhos hábitos da Terra. Não era um mundo a ser conquistado, era um mundo a ser respeitado. Com o tempo, pequenas interações começaram a acontecer. Alguns airianos se aproximavam durante o dia, quando o céu ficava claro e as 2 luas ainda eram visíveis como sombras pálidas. Eles caminhavam em silêncio entre os acampamentos, observando as estruturas humanas como se fossem algo curioso, mas frágil. Eles não tocavam quase nada, apenas olhavam. Os humanos, por sua vez, aprenderam a manter uma postura de humildade. Eles passaram a reduzir o uso de máquinas barulhentas, diminuíram perfurações no solo e limitaram o descarte de resíduos. Criaram regras rígidas para evitar contaminação ambiental. A colônia passou a operar com energia controlada e sistemas fechados de reciclagem, porque sabiam que qualquer desequilíbrio poderia ser interpretado como uma ameaça. A convivência foi lentamente se tornando uma espécie de acordo silencioso. Os airianos pareciam possuir uma ligação profunda com o planeta. Eles não tratavam a natureza como um recurso. Os tratavam como uma extensão de si mesmos.
Certas montanhas eram consideradas regiões proibidas. Certas áreas próximas à lagoa eram vistas como sagradas. Os humanos perceberam isso porque, sempre que alguém tentava se aproximar demais, os airianos apareciam imediatamente, como se já soubessem antes mesmo do movimento acontecer. Com os meses, a colônia humana começou a se expandir. Pequenas plantações experimentais foram feitas em estufas. Os cientistas começaram a analisar a água da lagoa e os minerais das rochas brilhantes. Descobriram elementos nunca vistos na Terra, capazes de gerar energia limpa em níveis impressionantes. Mas o que mais impressionava não era a tecnologia, era a mentalidade. Os airianos não construíam cidades como as humanas. Suas estruturas pareciam nascer do solo, como se fossem cultivadas. Algumas construções pareciam feitas de pedra viva, outras lembravam cristais escuros que brilhavam à noite. Nada parecia artificial, tudo parecia integrado aos poucos. Os humanos perceberam que estavam diante de um povo que não precisava de máquinas para dominar o mundo, porque já havia aprendido a viver sem destruí-lo. E isso gerou algo inesperado. Vergonha. Muitos dos homens que chegaram como exploradores começaram a mudar. Alguns ficaram mais silenciosos. Outros passaram a observar o planeta com respeito. Zairos não era apenas um novo lar, era uma lição viva. Então veio o grande momento, os líderes humanos. Após meses de estabilidade e após provarem que poderiam sobreviver sem atacar nem destruir, decidiram enviar uma mensagem para a Terra, uma mensagem que mudaria o destino da humanidade. A transmissão foi feita usando antenas potentes instaladas nas montanhas mais próximas. A imagem foi enviada com atraso, atravessando o espaço como um grito de esperança. Um sinal longo, codificado, repetido várias vezes para garantir que chegaria intacto. E quando a mensagem finalmente foi transmitida, ela dizia ao mundo que a humanidade não estava sozinha no universo. Ela dizia que existia um planeta habitável, ela dizia que existia um povo e dizia principalmente que havia uma oportunidade de recomeço. A mensagem anunciava que o planeta se chamava Airos e seus habitantes eram os airianos, mas a mensagem também trazia um aviso. Ela explicava que os airianos não aceitariam uma invasão descontrolada, que Airos não era uma segunda terra para ser consumida, que os humanos só poderiam chegar se aceitassem regras severas de convivência e preservação. Quem viesse precisaria abandonar a velha mentalidade de domínio, guerra e exploração. Era um convite, mas também era um teste para toda a humanidade. Na Terra, a mensagem causou caos e esperança ao mesmo tempo. Governos entraram em pânico. Milhões choraram. Religiões entraram em conflito. A ciência foi abalada. A população se dividiu. Alguns viram como salvação, outros como armadilha. Mas uma coisa era certa. O mundo inteiro voltou os olhos para o céu. E em pouco tempo, as primeiras filas de naves começaram a ser planejadas. Enquanto isso, em Airos, os airianos continuavam observando. Eles não demonstravam entusiasmo nem medo, apenas vigilância. Como se soubessem que a verdadeira ameaça não eram 5 naves, mas sim o que poderia vir depois. Os humanos da primeira colônia começaram a compreender que a maior batalha não seria contra o planeta, nem contra os airianos. Seria contra o próprio passado da humanidade. Porque se a Terra inteira viesse para Airos, não seria apenas uma migração. Seria a última chance de provar que o ser humano pode viver sem destruir. Os airianos, silenciosos e sábios, pareciam ter deixado isso claro desde o início. Airos não seria um refúgio para a velha humanidade. Airos seria o cisto de uma nova. E se a humanidade falhasse, não haveria outro planeta esperando.